Olá, muito bom dia! Nessa quarta-feira a gente vai falar sobre a saúde dos olhos. Para abordar o assunto e explicar as doenças mais comuns na infância, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o oftalmologista pediátrico Dr. Giovanni Trave. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. O oftalmologista Dr. Frederico Pereira Egres de Oliveira, da Dia Glaser, vai falar sobre a catarata e seus tratamentos. Bom dia, obrigado. Seja muito bem-vindo também. Aí ainda tem a presença do diretor de cinema, artista plástico, escritor e autor do livro Os Diálogos da Vida de um Homem Só, Edu Poerner. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. E ainda a banda Sarasvati, hoje aqui no programa. Sejam muito bem-vindos também. Tá no ar mais um Bom Dia Hoje, não sai daí, tchê. Bom Dia é Hoje, com Cláudia Fleury. E a gente começa o programa de hoje, como todos os dias, com uma frase que linka aqui com o nosso assunto do programa principal, que é a questão da saúde dos olhos, que é uma frase do Paulo Coelho que diz o seguinte, tá aparecendo para ti no telão aí, ó. Os olhos mostram a força da alma, olha só. E a pergunta que eu vou fazer para os meus convidados aqui, começando com ela, e eu vou acertar o nome dela, a Jambavati. Ah, acertei! Jambavati, a pergunta para ti: os olhos são espelhos da alma, na tua opinião? Concorda com o Paulo Coelho? Através dos olhos a gente mostra toda a força da nossa alma? Com certeza, pelos olhos que a gente vê as atitudes das pessoas, né? Como elas se comportam, né? Os olhos é que demonstra tudo isso da pessoa, né? Então com certeza concordo com ele plenamente. É o espelho da alma. Quando a gente diz a verdade, geralmente a gente olha no olho, né? Isso. Quando a gente não tá dizendo, muitas vezes desvia o olhar. Mas enfim, minha opinião aqui, ninguém quer saber a minha opinião, né? Quer saber a opinião dos convidados. Edu, a tua opinião sobre esse assunto. Os olhos mostram a força da alma realmente? Concorda com Paulo Coelho? Eu concordo, eu acho. Eu, como um espiritualista nato, eu acho que os olhos, eles transmitem todo o teu interior, né? Exatamente como tu disse, quando a gente... tu olhando no olho da pessoa, quando a verdade sai, porque se não for uma verdade, com certeza vai deixar claro ali que não, essa pessoa não está dizendo... E muitas vezes tem aquela empatia só pelo olhar, né? Certamente. E tu demonstra todo o teu interior, né? Tu joga tudo que tu tem. O olhar, ele te transmite tudo. Creio eu que é por aí. Eu acho que o Paulo Coelho estava bem certo quando construiu a frase. Obrigada pela opinião, doutor Frederico. Acredito que sim também. Acho que muito da nossa comunicação está no olhar, né? Quando tu conhece bem a pessoa, existe até aquela expressão que só de se olhar, já entenderam o que um quis dizer para o outro. Muito da nossa comunicação não verbal, vamos dizer assim, está no olhar, né? Por isso que dizem que tinha um olhar verdadeiro, um olhar falso, né? Acho que essa expressão tem tudo a ver mesmo. Isso é tão real que uma vez entrevistei, há um tempo atrás, uma moça e ela me disse: Cláudia, eu não consigo tirar os óculos escuros quando eu falo na frente de câmera, quando eu falo com alguém, porque parece que a pessoa está me enxergando completamente, né? Parece que eu tô nua, assim. E realmente, quando a gente tira o óculos, parece que a gente mostra realmente quem a gente é. Doutor Giovanni, tua opinião sobre esse assunto? Bom, concordo com essa frase e com as opiniões dos colegas convidados aqui. Mas para nós oftalmologistas, os olhos, além de ser o espelho da alma, eles refletem as doenças do corpo também, né? Então, os olhos, além de refletirem as questões de sentimentos e emoções, um exame oftalmológico para nós, a gente olha os olhos com outros olhos, né? Então, a gente vai analisando ali para ver se a pessoa tem... E a gente, quando fala em olho, a gente já investiga outras situações, questões de saúde, enfim, que também... muitas delas são refletidas nos olhos. Isso é tão real que a gente estava conversando antes de entrar aqui no estúdio. Eu estava perguntando para o doutor Giovanni, né? Porque ele é oftalmologista pediátrico, eu tenho um filho de 1 ano. Todo mundo que assiste o programa sabe que eu sempre falo dele. Um beijo para o meu fofinho. E eu me assustei um pouco porque diz que tem certas doenças até... Depois a gente vai entrar mais nessa questão das doenças oculares em crianças, que muitas vezes até tu não consegue enxergar, identificar, assim. Exatamente. Que são preocupantes para os pais também.
Infelizmente, as doenças na infância, a maioria delas, as doenças oftalmológicas na infância, são silenciosas, porque não emitem, a criança não mostra nenhum sinal ocular disso, o olho não fica vermelho, muitas vezes não tem nenhuma alteração externa, e também a criança não sabe se queixar de que ela não está enxergando bem ou que tem um olho borrado, né? Então, por isso que existe uma recomendação de exames periódicos realizados precocemente na infância. A partir de que momento que os pais devem levar a criança no oftalmologista? Qual a primeira visita, né, que tem que ser feita? Hoje em dia, toda criança que nasce, ela deve ser submetida ao teste do olhinho, tá? Isso já faz parte do exame antes da criança ter alta do hospital. E esse exame é feito pelo pediatra, certo? Aí, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica recomenda que o primeiro exame oftalmológico completo seja realizado com 6 meses de idade. Entretanto, se os pais notarem que existe alguma alteração ou alguma história familiar de algum problema de visão na infância, deve-se antecipar esse exame dos 6 meses. Às vezes com 2 meses, com 1 mês mesmo, já se pode fazer um exame completinho, ver se os olhinhos estão bem formados, a retina, o nervinho óptico, se os olhinhos estão alinhados, enfim, já no primeiro mês de vida. A criança que enxerga, essa criança que não tem nenhuma doença oftalmológica, acertei. Ela enxerga perfeitamente a partir de que idade? Porque a gente sabe que o neném, ele demora um tempo, ele enxerga de uma maneira quando nasce, depois essa visão vai evoluindo, melhorando, mas ele consegue enxergar que nem um adulto perfeitamente a partir de que idade? Quanto tempo? Ou de quantos meses, né? Sim, a criança, como tu falaste, quando nasce tem uma visão muito borrada, né? Porque os pais ficam brincando ali e a criança parece que não fixa a visão. Exatamente. E aí ela começa a fixar em torno do 2º ou 3º mês, certo? Nos primeiros 4 meses é o período mais importante do desenvolvimento visual, onde ela ganha em torno de 70% a 80% da visão. Quando ela tem 2 anos, ela conseguiu chegar a 90% da visão do adulto. E a visão de 100% ela só vai ter com 4 anos de idade. Olha só, então onde existe uma maturação de todas as estruturas neurológicas do olho e cerebrais. Então ali ela vai ter o 100% de visão igual ao do adulto. Então, por isso que quanto mais cedo tu pegar um problema e tratar, melhor o resultado. E quanto mais tarde, pior, porque tu não vai ter, tu vai ter abolido a estimulação neurológica necessária para desenvolver a visão naquele tempo que deveria ter sido desenvolvida. Gente, é sério isso, hein? Agora a gente vai falar sobre as doenças mais frequentes na infância, aqui com o Dr. Giovanni, e vamos começar com a ambliopia, né? Que popularmente conhecida como olho preguiçoso. A gente tem até uma imagem para poder ilustrar aqui, vou perguntar para o doutor o que é. É diferente do estrabismo, né? A ambliopia tem... ali aparece uma criança fazendo o tratamento da ambliopia, né? A ambliopia é a baixa de visão de uma criança que acontece porque ela não recebeu a imagem adequada naquele olhinho durante os primeiros anos de vida, ou os primeiros meses. Conforme eu falei antes, a visão vai se desenvolvendo. E se tem um olho que tem uma visão borrada, ele informa o cérebro essa visão borrada. E, por sua vez, as células cerebrais não vão se desenvolver, porque vão estar recebendo uma imagem muito borrada. Se isso não for detectado precocemente nesse período de desenvolvimento visual e não for feito o tratamento, esse olho vai ficar com a visão baixa para o resto da vida. Depois não tem tratamento, não tem cirurgia, nada que possa ser feito para resgatar. E muitas pessoas ficam com cegueira irreversível desse olho por não ter tratado precocemente. Então, a ambliopia é esse conceito, é a baixa de visão que se desenvolveu na infância e não foi tratada precocemente. E se coloca aquele tampão ali para que a criança... para estimular. Então, assim, tu me perguntou se é diferente de estrabismo. O estrabismo ele pode causar ambliopia, é uma causa comum de ambliopia. Cataratas congênitas, enfim, qualquer aptose, que é o olhinho caído de um dos olhos, né? Fica caidinho, a criança não recebe uma imagem adequada, também provoca ambliopia. E
o mais assustador é que esses pacientes, quando tem estrabismo ou ptose, tu vê, os pais veem e já levam ao oftalmologista. Agora, crianças que têm, por exemplo, 6 graus de hipermetropia num olho e não tem nada no outro olho, não se vê nenhum sinal externo. E aí aquele olho que tem uma imagem borrada não desenvolve a visão, né? Então, essa criança só tem uma chance de ela conseguir enxergar desse olho se ela for levada pequena ao oftalmologista. Porque senão, Porque como feito o ela tratamento. não vai saber, ela vai enxergar pelo outro. Pelo outro olho, exatamente. E não vai reclamar de nada, né? Gente, é exatamente. sério. O próximo, como a gente falou aqui, o doutor até deu uma pincelada, os erros de refração, que aí entram a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. A gente colocou até um esquema dos míopes ali, para vocês poderem entender a visão normal de quem não é míope e a visão de um míope. Os míopes enxergam objetos próximos claramente, porém os distantes ficam desfocados. Exatamente. É isso? Olha ali, ó. A miopia, ela ocorre normalmente porque o comprimento do olho é maior, é o olho grande, né? Então a imagem fica focada antes da retina. Então a pessoa só consegue enxergar quando aproxima muito, dependendo do grau que ela tem de miopia. E longe fica borrado. E mais uma vez as crianças não se queixam, porque elas se acostumaram a isso desde pequenininhas. Né? Não sabem como é, enxergar longe. Existem relatos de colegas que atenderam pacientes até com diagnóstico errado de autismo, porque o paciente era automíope, a criança tinha 6 anos, não interagia com nada, era só aquele mundo próximo, porque ela tinha um grau maior que 10 graus de miopia em cada olho. Né? E não se percebeu... Não imaginaram que poderia ser um problema de visão. Exatamente. Da miopia a gente vai para eu acho que é a hipermetropia ou astigmatismo, não sei, vamos ver a imagem aqui, a próxima. O astigmatismo, tá? Uma pessoa sem astigmatismo e com astigmatismo. O astigmatismo, o que é? O astigmatismo normalmente ele é ocasionado pela alteração na curvatura da córnea, tá? Que é a primeira superfície do olho. Então, quando deve-se chegar apenas uma imagem na retina, chegam 2. Uma um pouquinho antes e uma na retina, então provoca um borramento também de visão. Ele dá um sintoma parecido com a miopia, atrapalha mais a visão de longe, entretanto, para perto, normalmente a pessoa tem cansaço. Até consegue enxergar de perto, mas tem um cansaço visual. É o pior deles, então, o astigmatismo ou não? É o que depende. Tu tens, Edu, eu tenho astigmatismo, 1,70. Aliás, eu tinha 1,75 alguns anos atrás, mas aí, depois de ter perdido o óculos numa sala VIP dessa de aeroporto, eu não vou comprar mais, não comprei, não usei. Mas não sei se isso se aumenta depois de um certo período, né? Se deixa de usar, como é que é isso também? É uma curiosidade que eu tenho, se aumenta o grau. Se a pessoa não usa, aumenta o grau? Não, isso não tem nenhuma comprovação científica nesse sentido, tá? O que acontece, assim, o astigmatismo na infância, ele tende, de acordo com o olhinho está crescendo, vai se modificando até os 5, 6 anos, depois disso ele tende a estabilizar, né? Então, assim, eu costumo dizer, uma criança com 5, 6 anos com grau de astigmatismo, ela provavelmente vai ser astigmata para o resto da vida. Às vezes dá uma variada, né, na idade adulta, porque o olho não é estático, ele sofre alterações durante toda a vida, né? Assim como alterações do cristalino, enfim. Então, pode ter um aumento do astigmatismo, pode ter uma redução, né? É muito variável isso, né? Mas não é como a miopia, né? A miopia, uma vez que a criança tem miopia, um adolescente desenvolve miopia, vai aumentar. Ele vai... Independente do uso do óculos. Independente do uso do óculos, né? Ele vai ter aumento desse grau. Tem alguns fatores que tem se falado muito hoje para evitar com que aumente a miopia, que são... o que está relacionado com o aumento da miopia é o uso excessivo dos eletrônicos de perto, como tablets, iPhones, enfim, DVDzinhos portáteis. Então, eu sempre recomendo aos pacientes... Isso é um veneno para a criança. É um veneno, exatamente. Não só do ponto de vista visual, mas também comportamental e cognitivo, né? Então, tem que maneirar. Não dá para isolar a criança de ter contato com isso, mas também tem que ter as outras brincadeiras e minimizar o uso desses equipamentos. Já é mais um motivo, então, para tirar o tablet das crianças, porque eu nunca vi. Hoje em dia, eles estão naquele mundo ali.
Só computador, só internet? Inclusive, a miopia já está se documentando em congresso, já se documentou que está ocorrendo uma miopização da população. Tem estudos japoneses que já mostraram que a população deles, por estar mais ligados a eletrônicos, eles estão mais... Até a luz, né? Exatamente, Em excesso ali no... E a miopia é um grau mais difícil, que nem o Giovanni falou, de conviver. Por exemplo, o astigmatismo, tu tens 1,5, 1,75, tu consegue levar a vida tranquila. Vários pacientes que a gente tem perdem um óculos ou continuam um tempo. O míope não, o míope de 1,5 já está sentindo falta, porque simplesmente não enxerga para longe. É diferente de perder um pouco a nitidez, né? Com certeza, a vida fica muito mais complicada. Mas vamos para a próxima... Mas só um parênteses. Aí agora eu já fiquei aproveitando, tem 2 oftalmos. Não tem problema, aqui é pra gente perguntar mesmo. Não, mas é que eu costumo escrever, aliás, toda a minha atividade criativa é feita na noite e madrugada. Eu escrevo os livros na madrugada, eu pinto na madrugada, eu escrevo roteiro de cinema na madrugada, enfim. Produz mais de madrugada. A parte criativa é incrível. A luz que me dá é na noite. E aí eu pergunto o seguinte, escrevendo no computador ali, mas com uma boa luz na sala e tal, isso tá tranquilo ou pode também agravar o meu astigmatismo? Os estudos que tem hoje, eles estão mais relacionados com a miopia, tá? Eles falam na miopia. O astigmatismo, não tem nenhum estudo que eu tenho conhecimento que faça uma ligação do astigmatismo com o uso dos eletrônicos. Tá, no caso. Tá certo. Certo. Fica tranquilo. E também depende muito da carga genética, né? Não é todo paciente que tiver uma super exposição ao eletrônico que vai desenvolver miopia, né? Entra a hereditariedade. Entra a hereditariedade e outros fatores ambientais também que não se conhecem, né? O estrabismo, que é bem comum na infância, vamos mostrar aí, a gente tem... essa aí não é do estrabismo, essa aí... Minto, faltou. A gente não falou da hipermetropia. Obrigada, pessoal, aqui que a apresentadora já está pulando etapas. A hipermetropia que faltou. O que é a hipermetropia? A hipermetropia é quando o olho é um pouquinho menor, né? Então, toda criança normalmente tem hipermetropia, porque o olhinho da criança é pequenininho, né? Mas daí depois, na adolescência, ele tende a diminuir. E quando é que a hipermetropia atrapalha? Não é qualquer hipermetropia que atrapalha, ela tem que ter um grau maior do que o que a pessoa consegue focar, porque existe um mecanismo dentro do olho da gente que dá o foco, né? Então, se a criança tem 2 graus de hipermetropia, isso é o normal numa criança de 2, 3 aninhos de idade, porque ela consegue focar. Quando se ela carregar isso para a idade adulta, lá com 20... Hipermetropia não enxerga bem de longe, é isso? Não enxerga bem de perto. De perto, aí ela não consegue focar, porque de longe ela até relaxa o olhinho dela e consegue enxergar. Agora, de perto, ela não consegue... Ela tem que fazer um esforço muito grande para focar. Né? O esforço natural, pela distância... Diferente do míope, que enxerga bem de perto. Exatamente. A pessoa que tem hipermetropia não... Exatamente. É a dificuldade de perto. E é aquela criança que não consegue fazer a tarefa de aula, fazer os temas. Sim, pode dar algum tipo de dor de cabeça. E muitas vezes na infância está ligado ao estrabismo também. A hipermetropia, a criança faz tanta força para enxergar que o olho desvia. Fica estrábica. Vamos para o estrabismo, então, agora sim. Temos imagem também aqui do estrabismo para poder ilustrar. O estrabismo, que é diferente do que a gente falou da ambliopia, né? O que é o estrabismo? O estrabismo, tem por definição, ali, ó. Ele é um desvio dos olhos, né? Ele pode ser um desvio divergente, convergente, né? Pode ser para cima ou para baixo, que a gente chama das hipertropias, né? Ele pode ter origem genética, pode ter origem refracional, no caso, uma hipermetropia, pode ter origem neurológica. Então, sempre frente a essa situação, deve-se investigar rapidamente, porque esse olho que está estrábico, que está fora do lugar, ele pode, como eu falei no início da nossa conversa, ele pode denunciar o problema do organismo, né? Uma doença neurológica. E também, se ele não ser tratado precocemente, e o tratamento nem sempre é cirúrgico, pode ser feito com tapa-olho, pode ser feito com uso de óculos, né? E, por fim, a cirurgia. Cirurgia é o último recurso. Para alguns pacientes já é o recurso primeiro, porque depende do tipo de estrabismo que a criança tenha, né? Existem tipos que são sempre cirúrgicos e outros tipos que podem seguir essa ordem, né? Então, tem que ser diagnosticado e tratado precocemente para garantir que aquela visão daquele olho se desenvolva e que, por fim, o olhinho fique no lugar.
Depois de tratado o estrabismo ou realizada essa cirurgia, há como voltar a essa criança a ser estrábica? Porque muita gente fala, né, pode voltar, a pessoa voltou a ter o estrabismo Sim, ou não? na verdade, assim, o estrabismo, ele pode retornar. Isso vai depender do tipo de estrabismo que a criança tem, né, ou o adulto, e como o cérebro desse paciente entende aquela posição dos olhos. Nova. A gente chama sensorialidade, porque eventualmente tu faz a cirurgia, os olhinhos estão perfeitamente alinhados, mas o cérebro ainda continua entendendo que o olho está estrábico. Então demora um tempo para ficar totalmente alinhado também, né? Ou automaticamente já fica? Dependendo do caso, Depende de né? cada caso. Exatamente. Mas assim, o fato de ter a possibilidade de voltar não contraindica o procedimento, né? Porque a chance de retornar é muito pequena em todos os casos, e se retornar, volta com uma intensidade menor, né? Normalmente, dificilmente tu vai ter uma situação como era antigamente. Vamos para esse aqui que eu achei interessante, porque eu achei sério, preocupante, até o retinoblastoma, todos são, né? Mas tem fotos aí... Não, minto, esse não é retinoblastoma, gente. Esse é a obstrução do canal lacrimal, que também é outro... Bastante frequente, um problema bem frequente na criança de meses de idade, é o olhinho que está sempre lacrimejando, forma secreção no cantinho, né? Isso acontece em função do sistema de drenagem da lágrima, que sai do cantinho da pálpebra e desemboca dentro do nariz, e lá dentro do nariz tem uma membrana, e que muitas vezes não abre logo ao nascimento, e aí fica acumulando lágrima nesse sistema, né? E fica transbordando a lágrima no olhinho da criança e formando secreção. Então tem que fazer alguma... Pode ser feita massagem, né? Higiene, às vezes necessário o uso de colírios antibióticos, que devem ser prescritos pelo oftalmologista ou pelo pediatra. E normalmente, na maioria dos casos, isso resolve espontaneamente. Não precisa fazer nenhum procedimento. Em torno de 95%. 5% dos pacientes, por volta de um aninho, quando não resolveram, vai então ter indicação de uma sondagem, que é um procedimento bastante simples, mas é feito em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, porque nós precisamos da criança totalmente imóvel para fazer esse procedimento, e com índice de sucesso muito grande. Vamos para o retinoblastoma, como eu tinha falado aqui, tem uma imagem ali que... Não sei se hoje em dia se detecta por fotografia, né? Mas antigamente se detectava. Hoje em dia, algumas vezes ainda se detecta por fotografia, mas tem dois sinais na máquina, nas fotos que tu pode ver. O reflexo vermelho ausente em um dos olhos, né? Quando tira a foto, vê aquelas pupilas vermelhas, significa que a luz está entrando e voltando perfeitamente do olho, né? Se o reflexo ficou ausente, significa que tem alguma coisa naquele olhinho. Se está branco? Ou se não, se ele está branco também, que nós chamamos de leucocoria, pupila branca, que pode significar várias doenças, entre elas o retinoblastoma. Eu estava te contando até que eu tenho um cachorro que teve catarata e eu identifiquei numa fotografia. Sim. Uma foto com flash com o olho esbranquiçado. Eu disse, alguma coisa tem aí. Então, assim, as foto alterada, quando tem pupila branca ou ausência de reflexo vermelho, é emergência oftalmológica. Tem que ir no oftalmologista o mais breve, porque pode denunciar um retinoblastoma, que é um tumor ocular extremamente maligno, é o tumor ocular mais comum na infância, e que, se não detectado e tratado precocemente, ele leva ao óbito da criança, né? Porque ele emite metástases e pode se espalhar para a região cerebral. E aí fica dificílimo o controle. Já se diagnosticado precocemente, existem tratamentos, inclusive, quimioterápicos injetados na própria região tumoral, né? Hoje em dia está bem avançado esse tratamento e com uma chance de sobrevida do paciente muito grande, né? Então, e quais são os sintomas disso? Normalmente não dá sintomas, né? Normalmente a criança passa muito tempo com esse tumor sem saber e só vai dar sintomas mais avançados. Aí o olhinho fica vermelho, o olhinho pode ficar lacrimejando também, pode desenvolver um estrabismo, uma fotofobia, o olhinho fechando. Então, o melhor mesmo é seguir as orientações de exames periódicos. E qual é a faixa etária? É nos primeiros 2 anos de vida. Por isso que a Sociedade de Oftalmologia Pediátrica recomenda
um exame oftalmológico a cada 6 meses, até os 2 aninhos de vida. Porque aí tu faz a dilatação da pupila, tu vê se está toda a retina bem formadinha e se não tem essa lesão, porque ela pode ser muito pequena e pode ser muito grave. Gente, é sério, hein? Vamos passar rapidamente aqui, antes da gente ir para o intervalo, o glaucoma congênito e a catarata congênita, né? Começando pelo glaucoma, que pode, sim, ter em crianças, e a catarata também. A gente já vai falar no próximo bloco sobre a catarata também, mas o pessoal associa muito com a terceira idade, com a idade mais avançada, mas são problemas que aparecem na infância. Exatamente. O glaucoma, ele o glaucoma e a catarata são doenças que no nosso meio a gente não tem estatísticas de quanto % das crianças nascem ou desenvolvem isso nos primeiros meses de vida. Mas em países onde da Europa, nos Estados Unidos, a incidência é em torno de 1 caso para 8 mil recém-nascidos, né? Mas aqui no nosso meio, devido ao número de infecções congênitas durante a gestação, tu tem um índice maior, tanto de glaucoma quanto catarata. Só que esses problemas na infância, eles têm uma gravidade muito maior, porque eles levam muito rapidamente à cegueira, justamente porque a criança está no período de desenvolvimento visual. Então, tem que ser tratado precocemente, né? O glaucoma na infância normalmente aparece com um olho maior, né? Lacrimejante, né? E a catarata muitas vezes é silenciosa. Pode ser detectado por uma foto ou pode muitas vezes não ser detectada e chegar a criança na fase adulta e querer tirar a carteira de motorista e descobrir que tem uma catarata, né? Não enxergou de um olho, vai no oftalmo e aí descobre que tem aquela catarata congênita. E aí já fica mais complicado de tratar. Não, daí tu já não tem mais como resgatar a visão desse olho. Bem, a gente falou sobre os problemas oftalmológicos na infância e já no próximo bloco a gente vai falar sobre a catarata também, quais são as causas da catarata, como é que é o tratamento também. Mas antes a gente ir para o intervalo, eu quero ouvir um pouco da banda aqui. O que vocês vão tocar pra gente? Sarasvati. Acertei. Deixa eu apresentar o pessoal aqui antes da gente ir. Eu vou apresentar porque eu quero ver se eu acertei o nome de cada um, tá? No violão, o Olímpio, é isso? No harmônio, que é esse instrumento que parece um teclado, né? A Jambavati. Olha, gente, acertei. O Johnny, isso na mridanga. Olha, gente, tô bem aqui, né? Esses são os integrantes da banda Sarasvati, que vai tocar no evento que o Edu Poerner vai estar lançando o livro agora na próxima quinta-feira, né? Amanhã. Na verdade, não são todos os integrantes, né? Falta 4, se eu não me engano, Somos em 6. É que o estúdio é pequeno. Somos em 6. O que vocês vão tocar agora pra gente? Vocês mesclam, é um estilo mais... São mantras? Mantras culturais, né? Estilo da Índia, assim, com instrumentos, harmônio, mridanga, cártalas, que não tem, né? Flauta. Então, é um som mais cultural, indiano. É um som para deixar a gente bem tranquilo. Isso, para ir para intervalo. Mais ou menos. Tem alguns mantras que são mais agitadinhos, né? Nem todos são para meditar, né? Assim, tranquilos. Tem os mais rápidos, né? O que vocês vão tocar agora pra gente? Então, vamos lá. Esse é um mantra também. Esse é o Mahamantra Hare Krishna, universal, né? Todo mundo pode cantar junto. Vamos lá, então. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Bom Dia é Hoje, com Cláudia Fleury. Voltamos aqui com o programa. Hoje a gente está falando sobre a saúde dos olhos. No primeiro bloco a gente falou sobre os problemas mais comuns oftalmológicos nas crianças, né, com o doutor aqui Giovanni Trave. E agora eu converso com o oftalmologista doutor Frederico Pereira Egres de Oliveira sobre a catarata, né, que aparece na infância, mas que é muito comum na fase adulta, principalmente para quem é idoso na terceira idade. Por que ela é tão comum assim para quem é mais velho? A catarata, na verdade, é um processo natural de envelhecimento, né? A catarata, o que é? Na realidade, nós temos o cristalino, que é uma lente natural do olho, que regula a acomodação, regula aquela visão para perto, vamos dizer assim, né? E o cristalino, com o passar do tempo, ele sofre várias alterações que levam a catarata. O que é? O cristalino, justamente porque é o nome da lente por ser transparente. Exatamente. Todo mundo tem nos olhos. Todo mundo tem, tá? E essa lente, justamente, o nome é cristalino por ser, num adolescente, num adulto jovem, transparente. Tá? E ajuda a fazer o foco, que o Dr. Giovanni tinha referido anteriormente, a fazer o foco lá na retina para que chegue uma visão clara, nítida, né? Com o passar dos anos, essa lente vai ficando mais opaca, tá? De todo mundo isso? De todo mundo. Então todo mundo vai ficando com a visão um pouco mais... O que varia de um paciente para outro, tá? E aí, claro, primeiramente eu estou falando de uma catarata senil, vamos dizer assim, tá? A catarata senil é essa, é a catarata de idade, né? A gente não gosta muito de usar senil no consultório, porque os pacientes não gostam muito desse termo, com toda razão. Senil parece, né, remonta a idade. O cara tá com 60, 65, 70 é um guri. Exatamente. E essa catarata, o que acontece? Como ela fica atrás da pupila, que é a parte preta, a bolinha, vamos dizer assim, do olho, na íris, tudo que tu enxergares vai ter que obrigatoriamente passar pelo cristalino. Então, se ele tiver opaco, não adianta mudar o grau, um óculos mais forte ou mais fraco, porque isso não vai mudar, a visão vai passar pelo cristalino e vai continuar borrada. E o sintoma que a catarata dá, inicialmente é isso, é uma visão borrada. Pode até levar assim, a não está enxergando bem, tá... Exatamente. O ofuscamento vai ter dificuldade para ler, pode ter até visão dupla, vai ter dificuldade para dirigir, por exemplo, um farol contra. Alguns determinados tipos de catarata incomodam bastante na claridade, no sol, né? E o que acontece? A catarata, o único tratamento é a cirurgia hoje em dia, né? E o que tem num olho, geralmente tem no outro, ou tu pode ter catarata só num dos olhos? Não, com o tempo tu vai ter nos dois, tá? O que a gente vê comumente... Mas todo mundo vai ter todo ou não? Todo mundo vai ter. Catarata? Quem viver bastante vai ter. Gente, agora me assustei. Todo mundo vai ter. Mas é uma questão, assim, varia muito de paciente para paciente. Como em tudo na medicina, o que acontece? Tem pacientes ali com 60 anos que já tem uma catarata e está impedindo bastante, atrapalhando bastante a vida dele. Tem pacientes com 70, 80 anos que ainda conseguem conviver com aquela catarata. Se pegarem um paciente com 75, por exemplo, 70, 75, certamente vai ter catarata. Pode ser inicial, pode ser até que o paciente não queira operar porque não está atrapalhando a vida no dia a dia. Mas quanto mais demorar para operar, pior? Pior, exatamente. Até, inclusive, assim, Cláudia, uma coisa interessante que eu sempre lembro para os pacientes é o seguinte, a gente ouvia falar dos avós lá, aquela expressão de esperar amadurecer a catarata, uma expressão que existia antigamente. Por quê? Porque a cirurgia era muito agressiva.
Era uma cirurgia que se fazia um corte grande no olho, iam vários pontos, enfim. Então, quanto mais madura, mais fácil de fazer a cirurgia, porque mais dura estava a catarata. Hoje, isso praticamente inverteu. Quando o paciente tiver catarata, desde que, claro, esteja atrapalhando ele no dia a dia, é melhor operar. Por quê? Porque a cirurgia moderna, ela usa ultrassom para quebrar a catarata e aspirar. Então, se tiveres uma catarata muito dura, tu vai ter que usar muita energia dentro do olho, o que aumenta o risco da cirurgia. E não se justifica tamanha a segurança que está a cirurgia de catarata hoje em dia, né? Hoje, então, assim, dá para se dizer que... Desculpa, isso. Não, e se a pessoa deixa, então, não faz nada, aí pode levar cegueira. Sim, com certeza. A catarata é hoje a principal causa de cegueira reversível no mundo. Reversível é a principal causa, né? É uma das cirurgias mais realizadas nesse sentido, porque assim, aumentou muito a segurança dela, né? A tecnologia está muito aliada a isso. Hoje está muito mais fácil de se fazer. Tu falaste que antigamente era muito mais incisivo, né? Usavam, cortavam com bisturi. Hoje em dia tem a cirurgia laser. Como é que acontece essa cirurgia laser? Tem o laser LASIK até que... Eu falei da Jag Laser, né? Que é um dos locais que o senhor atende. Mas como é que funciona essa cirurgia a laser para catarata, né? Como é que funciona? Até pouco tempo atrás, a cirurgia já convencional moderna, vamos dizer assim, que já é bastante segura, a gente chama de facomulsificação. É uma cirurgia que com lâminas a gente faz basicamente 2 ou 3 pequenos cortes na córnea, na parte anterior do olho, com lâmina, tá? E quebra o cristalino e aspira, com ultrassom, como eu falei. A laser veio trazer mais precisão, tá? Para cirurgia e mais segurança. Por quê? Não tem corte Porque nenhum. não tem corte com lâmina. Aquele corte que seria feito com lâmina, agora é feito com laser. E ele permite, inclusive, fazer os cortes no próprio cristalino ali, quebrar, vamos dizer assim, a catarata, com o laser também. Mudou muito a precisão e a segurança da cirurgia com isso. Tempo de uma cirurgia dessas, geralmente? O tempo propriamente dito assim, varia entre 20 a 30 minutos. Alguns pacientes, alguns casos um pouco menos, até um pouco mais, depende. Em torno disso, em torno de 20 a 30 minutos. É uma cirurgia rápida. Ambulatorial? Ambulatorial, o paciente chega e sai de lá no mesmo dia. A gente só geralmente orienta algum jejum, né? De 6 horas, em torno disso. O paciente chega, opera e vai embora. A gente revisa no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Não causa dor, isso é uma característica importante na cirurgia de catarata, também é indolor, tanto durante o procedimento quanto após a cirurgia, né? Tem alguma contraindicação para alguém ou não, esse tipo de cirurgia? Não, contraindicação à cirurgia de catarata propriamente dita, não. A gente tem aqueles cuidados assim, de levar o paciente bem, como é uma cirurgia eletiva, o paciente, obviamente, que tiver com qualquer tipo de infecção no corpo, não pode ir para a cirurgia, tem que esperar curar isso aí e partir para a cirurgia. Uma outra coisa também, assim, se tiver qualquer doença, paciente cardiopata, doença do coração, ou doença do pulmão, alguma doença grave, tem que compensar essa doença, vamos dizer assim, controlar ela para que possa ir para a cirurgia com o máximo de segurança, né? Mas não que isso contraindique a cirurgia de catarata, né? Faz os dois olhos no mesmo momento ou não? Porque eu me lembro até, quando eu era pequena, minha avó fez a cirurgia de catarata e eu me recordo que ela fez num olho primeiro e depois fez no outro. Ela disse, não se faz nos dois, era um... Isso ainda é assim ou o paciente assim, faz nos dois? Via de regra, sim. Tá? A grande maior parte, eu procedo assim, a maior parte dos cirurgiões conhece também procede assim. Por quê? Porque, assim, embora seja uma cirurgia muito segura nos dias de hoje, não é isenta de riscos. Então, não justifica tu operar os dois no mesmo dia, vamos dizer assim. Mas pode operar um numa semana, outro na semana seguinte. Dá para se programar assim. A gente sempre começa por aquele olho que está com a pior visão, no caso, né? Depois que é retirado a catarata, né? É substituído por uma lente, é isso? Sim. Se faz o Tem implante... algum cuidado com essa lente? Essa lente, não. Essa lente é uma lente intraocular que vai corrigir, como a cirurgia evoluiu muito, Cláudio, o que acontece? Hoje, até um tempo atrás, a gente tratava a catarata doença só. Colocava uma lente lá e depois fazia um óculos. Hoje já permite, tá? Em muitos casos, que o paciente fique sem óculos após a cirurgia. Tá? Essa lente evoluiu muito. Hoje, existem lentes intraoculares multifocais, que
que o paciente fique livre do óculos para longe e para perto. Ai, que ou bom, pelo menos então mais não precisa independente. mais usar o óculos. Ao mesmo tempo que uma notícia ruim também pode ser uma notícia boa, às vezes, ter catarata. Não, mas assim, tu ficas livre do óculos para longe e para perto, ou mais independente, vamos dizer assim, né? Tu não vai usar na maior parte das coisas. Se corrige o astigmatismo também, hoje com uma lente tórica, sempre que tu ouvis o termo tórica, se refere a astigmatismo, tá? Então, alguns pacientes hoje a gente corrige já a catarata e já corrige o grau do paciente, né? Essa catarata pode voltar ou não? Não, a catarata não tem como voltar. Uma vez feita a cirurgia... Não, feita é definitivo. E há como, tu falaste que todo mundo, fiquei meio assustada com isso, né? Que todo mundo vai ter catarata. Há como evitar, por exemplo, ter catarata? Se tu fizer isso, pode não ter? Ou não há o que evitar? Não existe nenhuma forma definitiva, assim, não existe nenhuma medicação, vamos dizer assim, tá? Nenhum colírio que tenha essa ação comprovada. Se preconiza, talvez, cuidados mais com o sol, o uso de óculos de sol é uma das coisas que sabe que pode, pelo menos, postergar ou criar mais tarde óculos escuros, porque tem gente que tem muita, principalmente no nosso período de praia e tal, né? Claridade, computador, eletrônicos, isso interfere? Não, isso não está... Causar catarata, não, isso não está comprovado, não. Mas o óculos... pode... Mais o óculos de sol, Uma lente ruim com não óculos de... Não, óculos de sol, mas uma lente... Uma lente adequada. Sim, exatamente. Sem aquela proteção UV e tal. Exatamente. Tu querias fazer uma pergunta para os guris, né? Sim, doutor. Na sua opinião, o uso de óculos terapêutico, ele obtém algum resultado positivo? Primeiramente, o que são os óculos terapêuticos? Os óculos terapêuticos tu refere àqueles que têm os furinhos. Isso. Com um monte de furinhos, né? Com um monte de furinhos. Não, na realidade, ele não vai reverter nenhum grau, tá? O que o óculos terapêutico faz é que assim, ele tem vários furos ali. Tu enxerga pelo meio de um furinho, de um dos pequenos furinhos ali, né? São os pretos, assim? Eu acho que... tem uns furinhos. Aquilo ali não reverte o grau, aquilo só faz tu enxergar enquanto tu estiver enxergando pelo furinho, porque aquilo ali faz um efeito que a gente chama de estenopeico, tá? Se tu olhares por um furinho bem pequenininho ali, é como se tu ignorasse aqueles efeitos do teu próprio grau. Se tu tens miopia ou hipermetropia ou mesmo astigmatismo, tu tá olhando por um ponto tão pequeno que a imagem que entra ali não chega a ser distorcida pelo teu olho. Falando a grosso modo, seria isso aí. Mas isso não vai, tu tirou o óculos, tu continua tendo miopia, hipermetropia ou astigmatismo, entendeu? E outra, ele não vai impedir que cresça o teu grau, isso não. Tá? E no caso dessa, acho que é uma pequena operação que se faz também para o astigmatismo, né? Quando o doutor se corrigir, no caso é eliminar com o problema, né? Sim. Mas a minha pergunta é um risco, existe algum risco? Sim, sempre existe um risco. A cirurgia de astigmatismo seria uma cirurgia um pouco diferente da cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata permite que tu, com o implante de uma lente intraocular, tu reverta o astigmatismo. Mas a cirurgia, por exemplo, em ti, não tendo catarata, a cirurgia seria outra. Vamos supor, seria o que a gente chama de cirurgia refrativa, que é aquela cirurgia com excimer laser, com laser também, que trata o astigmatismo na córnea, não no cristalino, numa outra estrutura do olho, vamos dizer assim. Porque o meu grande medo sempre foi esse, de repente fazer alguma operação, sei lá, entrar enxergando, mesmo que com um problema do astigmatismo e sair cego. Mas enfim, como toda operação tem risco. É uma cirurgia bem mais segura nos dias de hoje, assim, incomparavelmente. Doutor, obrigada pelos esclarecimentos aqui no programa. Bem, a gente vai para o intervalo e muda um pouco de assunto. Agora a gente vai falar sobre o livro do Edu Poerner, Os Diálogos da Vida de um Homem Só, já no próximo bloco, não sai daí. Voltamos agora aqui com o programa, a gente muda um pouco de assunto, eu converso com o diretor de cinema, artista plástico, escritor e autor do livro Os Diálogos da Vida de um Homem Só, Edu Poerner, que está aqui com a gente hoje no estúdio.
Que livro é esse, Edu? Na verdade, tu já escreveste 4, né? E esse, ele o que é? É um romance, os diálogos ali da vida de um homem só? O que aborda? Ele é um romance, ele também é uma ficção e ele, olha, como no prefácio eu fui agraciado com quem escreveu foi um renomado psicanalista que é o Jefferson Costa. Fala, graças a Deus, fala muito bem do livro e sobre exatamente sobre o meu trabalho, né? Porque ele pesquisou sobre o meu trabalho e sobre essa obra. Então, ele é um romance que ele trata sobre comportamento e relações humanas, embora, como foi dito aí, o meu trabalho é totalmente voltado para as artes, né? Mas, enfim, a gente... É a história de um homem solitário? Ele trata sobre, mas como eu estava dizendo, comportamento e relações humanas, como as amizades influenciam nas nossas vidas. Então ele é um homem solitário, porém a história retrata... É um homem solitário que tem muitos amigos. Tem muitos amigos e como a gente vê na vida, as pessoas, nós podemos ter muitos amigos, mas nem sempre temos bons amigos, né? Tá aí o Facebook para mostrar, né? A gente às vezes tem 2, 3 amigos e a pessoa tá lá num sábado de noite sozinha, sem ninguém, né? Exato, e aí, bom... E aí vai jantar e posta uma foto ali que está no restaurante japonês, mas como se estivesse com alguém, mas tá só... Mas então o livro é esse, são quatro arquitetos, né? Que eles são amigos de infância e eles trabalham na mesma empresa, porém, porque eu apimentei um pouco com temas bem preocupantes, contemporâneos, né? E contemporâneos, que são o abuso de álcool e drogas. Então, um deles que teve esse problema, ele é ridicularizado, ele não é bem tratado, não por todos, né? Eu também não vou entregar o jogo do livro, mas pela maioria dos se sente excluído amigos. Pelo grupo. Exato, e só que ele que é o crânio, assim, ele que é o grande arquiteto, né? E então ele é usado de várias formas, né? A obra dele é roubada por um dos colegas. Tem um que, por mais que defenda, ele não consegue, porque eles são sócios da mesma empresa, né? E no final acontece coisas inusitadas, então tu vais... Não dá pra contar tudo, não, né? Não dá pra contar tudo, né? Até porque eu quero que quinta-feira é nessa amanhã... quinta, né? Amanhã todos estejam lá, que vai ser o lançamento e mais sessão de autógrafos e tal. Vai ser no Insano Pub, que é ali na Leme Silva 601, na frente do Zafra da Leme Silva, na Cidade Baixa, para ser mais exato. Tá passando aí o endereço às 20 horas, é isso? Às 20 horas, que aí, para dar uma apimentada, assim, para ficar um evento bem diversificado, o que eu fiz? Eu convidei a Sarasvati, né? Que está aqui hoje com a gente no estúdio. Para começar a sessão de autógrafos, recebendo os amigos e familiares. Com aquele clima de mantra. Também, aquele clima de mantra e tal. Aí depois entra a Maha Mantra, que ela é uma banda também, mesmo estilo Hare Krishna, assim, que toca mantras, só que ela tem um diferencial de qualquer banda que eu já possa ter visto. Quando eu morei em Portugal, depois na Espanha também, porque eu sou um espiritualista, eu não sou Hare Krishna, mas eu gosto de me envolver assim com tudo que leva à espiritualidade, exato. Então eu tenho uma amizade muito grande por todos os componentes e tal. E temos uma história, como começou isso tudo, mas eu acho que até estou fugindo um pouco do assunto. Mas então, se tiver oportunidade, eu conto. Que tu tá em casa, não tem problema. Então tá, maravilha. É que assim, eu fiz um filme que tem o Destino Surreal, que foi com o ator e modelo Paulo Zulô, e eu precisava de figuração que fossem Hare Krishnas. Foi aí que tudo começou, a gente fez uma amizade e tal, mas isso foi em 2009. E aí, no ano passado, eu estava gravando o que acontecia no Teatro de Arena, a programação, estava postando em vídeo, botando na internet. Foi aí que eu tive a oportunidade de encontrá-los, que eles estavam lá fazendo um show num dia, porque eu fazia pequenas enquetes, né, de cada programação do teatro. E aí, agora que eu fui pensei no lançamento dos Diálogos da Vida de um Homem Só, então começar com uma banda que nem eles, com a Sarasvati, e aí depois passa para Maha Mantra, que aí já terminou a sessão de autógrafos, que eles são mantras com rock and roll, com rock progressivo, com folk, enfim, eles misturam vários estilos junto com mantras indianos,
que é algo inusitado, que todos que forem ver vão O ter pessoal certeza vai que estar na sessão de autógrafos do teu livro e de quebra vai assistir, então, a Mahamantra, que não está Não, aqui. começa com a Com a Sarasvati, Sarasvati, né, que é o mais pessoal é o que tá mantras aqui, indiano, mais e a relax, Mahamantra. né, e logo o Mahamantras, né, que legal, vai que é que E vai quem dar quiser o... adquirir o teu livro, como é que faz para quem está nos assistindo? Os livros, né? Tá. Tem outros também. Como é que faz? Em 2014 eu escrevi esses 4, que são o Choque Anafilático Poético, Amor e Reflexões, tudo junto e muito misturado, e Poetizando a Vida, que são textos e pensamentos vagos que são, de certa forma, poetizados. No Clube dos Autores, que é no site www.clubedosautores.com, e os Diálogos da Vida de Homem Só, além do lançamento nessa amanhã no Insano, também ele está à venda no site da editora Multifoco, que é a editora que fechou comigo 3 livros esse ano, né, que eu faço os Diálogos da Vida de Homem Só. Então tem mais amanhã. 2 para sair. Mais 2 para sair esse ano, que aí é Deus Só Fala com as Celebridades, que é uma ficção também com sátira sobre as celebridades. Daí vamos deixar para o próximo. E no final do ano é o Perfil, que aí é um livro que eu peguei esses quatro de textos poéticos e pensamentos vagos e peguei o que tinha de melhor em cada um e fechei um, que vai ser o Perfil, todos já aprovados pela Multifoco, a editora do Rio de Janeiro, que fechou comigo, que eu até estou bem feliz com isso. E Amanhã, então, 8 horas da noite, todo mundo para a 8 sessão horas, de por autógrafos. A favor. gente torce que seja um sucesso, vai ser um sucesso. Obrigado, Cláudia. Como eu disse, convido a todos, né? Vamos lá presentear o Edu, presentear as bandas, né? Obrigada pela presença. Obrigado, gente, eu. Infelizmente o nosso tempo está acabando. Quero agradecer a presença do Edu, do Dr. Frederico, para quem está nos Obrigado. assistindo, os contatos do seu consultório. Passou da Jag Laser, mas... Eu opero na Jag Laser, meu consultório é 3024-8333, tá? Aqui na Crystal Tower aqui, junto ao Barra Shopping, então é fácil de achar. Bem do ladinho. Obrigada pela presença. Dr. Giovanni Trave, os contatos para quem está nos O assistindo. meu consultório fica aqui também no Barra Shopping e o telefone é 3012-0796. Obrigada pela presença. E para a gente encerrar com chave de ouro, o pessoal da Sarasvati passou o contato ali, mas vocês podem dar o telefone para quem está nos assistindo. 3332-1704. Contato para shows com a... Jambavati. Pode ir no restaurante Govinda também, mesmo local. Isso aí. E para a gente encerrar essa quarta-feira com chave de ouro, o que vocês vão tocar para gente? Sitaram. É um mantra para meditar mesmo. Olha, para a gente começar o dia aí, na verdade começar não, né? A gente está na metade do dia, mas continuar essa quarta-feira aí meditando de bem com a vida. A gente se encontra amanhã às 11 da manhã, tem reprise hoje às 10h30 da noite. Super beijo. Vocês ficam com a banda Sarasvati. Sitaram, 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 Sitaram.